O Ministério das Finanças prevê a alteração de algumas medidas macroeconómicas em função do alastramento do Covid-19. Algumas podem vir a ser positivas do ponto de vista de gestão da dívida. Técnicos do Ministério já estão a trabalhar para contrapor eventuais impactos na tesouraria. O coronavírus é um problema de saúde pública que está a mexer o mundo e, por sinal, a abalar também as economias de vários países. Angola, apesar de ainda não ter registrado nenhum caso, as entidades governamentais estão a trabalhar de modo a evitar a ruptura na economia. Dizer que o coronavírus tem duas dimensões de impacto para nós. A primeira é a dimensão do financiamento. Portanto, todo o Serviço Nacional de Saúde terá que estar preparado para o efeito e a esta altura o governo já tem equipas de especialistas a trabalhar nisto e do lado do Ministério das Finanças estamos a discutir como financiar todo esse esforço. Temos tido algum approach do lado do Fundo Monetário Internacional, que tem alguns instrumentos que poderão apoiar também neste financiamento. Agora, o Ministério das Finanças vê-se obrigado a repor algumas medidas que, do ponto de vista económico, podem ser consideradas canais de transmissão para o nosso país. O primeiro canal que é mais visível é o preço do petróleo, que está a cair. O segundo canal serão os preços das importações, portanto, como temos muitas indústrias a nível internacional a reduzir os seus níveis de produção e nós somos um país ainda com elevado nível de importações, poderemos ter que importar muitos produtos de consumo a um preço mais elevado. Outro canal de transmissão, e este pode ser preocupante, é a produção petrolífera. Hoje está um pouco mais difícil de vender petróleo a nível mundial. A Europa começa a ser agora afetada pelo coronavírus e ainda não sabemos qual é o impacto em termos da produção na Europa. Portanto, é possível o cenário em que não consigamos vender os carregamentos de petróleo tal como fizemos normalmente. Um quarto canal que podemos ser afetados são efeitos secundários. Portanto, há um conjunto de bolhas a nível internacional que não iriam rebentar sem este efeito. Portanto, a partir do momento em que a economia mundial cai e as bolsas internacionais também caem, alguns bancos, algumas outras instituições ou indústrias que estavam ali meio no limiar, que devido a esta queda pode então, no fundo é o tema do lençol, né? Estava um pouco tapado, aquilo encurta aí, os seus problemas podem se tornar relevantes e é difícil a esta altura saber qual é a dimensão e qual é a duração da crise econômica que poderemos vir a ter. Um impacto que pode ser visto de dois fatores. O primeiro impacto positivo é que nós temos que notar que o lado bom de termos alguns contratos com garantia de petróleo é que temos sempre um comprador. Ele é, entre aspas, obrigado a comprar o nosso petróleo até que o crédito seja pago. Portanto, isso coloca-nos mais ou menos, do ponto de vista de mercado, coloca-nos mais ou menos assim estáveis. Do ponto positivo é que as taxas de juros no mercado internacional têm reduzido. A taxa da LIBOR reduziu 1,34% desde o ano passado, sendo que 82% da dívida externa está indexada a LIBOR. Nós estamos a falar aí de uma poupança de 390 milhões de dólares até o final do ano. Assumindo, por exemplo, uma média de 52 dólares, 50 dólares, estamos a falar também de uma quebra de tesouraria de 450 milhões. Portanto, se balançarmos os dois lados, estamos a falar aí entre 100, 90, 70, 90, 100, entre 60 e 90 milhões de dólares de déficit de tesouraria. Os técnicos do Ministério das Finanças continuam a trabalhar para contrapor eventuais impactos na tesouraria do país.